Começando mais uma edição aqui do nosso painel regional, não é? Você conosco sempre de segunda a sexta-feira, 10 da noite, acompanhando entrevistas importantes e a discussão dos temas que fazem a pauta aqui da nossa região metropolitana e do Brasil também, não é? Lembrando que às 1h30 da tarde a gente tem o primeiro encontro do dia no painel regional Debates, não é? Você acompanha com a gente as personalidades da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, discutindo os demandas da região, os problemas da Baixada Santista e, claro, os temas nacionais também. Conosco nessa edição do painel regional, mais uma vez, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB aqui de Santos. Boa noite, Banha, prazer revê-lo aqui no painel. Boa noite, Boturão. Boa noite, doutor Manuel Rogério. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Quero deixar aqui também um abraço à dona Marlene, servidora pública, que sempre acompanha o seu programa, Boturão, moradora na Aparecida, e a gente conversava também aí da importância das pessoas mais experientes ainda trabalhando, e uma lição de vida, uma lição para todos nós, é o envelhecer com qualidade de vida, é o envelhecer com discernimento e principalmente com alegria de viver. E aqui nós temos no Santa Cecília a figura do nosso querido seu Augusto, nosso porteiro, 92 anos Já? e ainda em atividade, sempre nos recebendo com um sorriso no rosto, né? Uma pessoa que é um exemplo para todos nós. Gostaríamos aí, né, doutor Manuel Rogério, estar envelhecendo com essa qualidade de vida e principalmente com essa alegria de viver e essa vontade de trabalho que tem o nosso amigo Augusto, que está todo dia nos recebendo aqui no painel regional. Um grande abraço a ele, né, ao nosso Augusto aqui da portaria do prédio da TV Santa Cecília, né, e 92 anos, muito bem vividos, né, pelo que a gente pode acompanhar. E um beijo para nossa Marlene lá da Aparecida, obrigado por estar conosco aqui no dia a dia. Doutor Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual do painel regional e do painel Debates, também mais uma vez conosco nesta noite. Boa noite para você, tudo bem, Rogério? Boa noite, Boturão, boa noite, vereador Banha, boa noite aos telespectadores. Queria mandar um abraço especial também ao Paulo Reis, ao Mantovani, que sempre nos assiste, comenta nosso programa, ao engenheiro Cláudio, afinal, a todos vocês que estão sempre nessa hora se envolvendo nos debates da cidade. 3014-5281 para você entrar em contato conosco, participar com a gente, enviar aí o seu comentário, não é? A sua pergunta, enfim, discutir e debater junto com a gente os temas que a gente coloca em discussão ao longo aqui do nosso painel regional, com o Banha, vereador do PMDB de Santos, e com o nosso Manuel Rogério também. E a gente começa já a discutir, né? Vai entrar na pauta aqui política, né? As eleições vêm aí, acabou a Copa do Mundo, foi um grande sucesso de organização, né? Que as pessoas comentam, né? Que se esperava de problemas fora do campo, não aconteceu. Foi acontecer, né, o vexame, lamentavelmente, dentro do campo, mas aí é coisa do futebol, a CBF que se vire aí, né, para arrumar um novo treinador. E agora, daqui para frente, passada a régua aí da Copa do Mundo, eleições chegando, as campanhas eleitorais colocadas na rua. Eu queria saber dos dois aqui quais são as prioridades, pelo menos para nós aqui na região metropolitana, que vocês gostariam de ver aí os debates a nível de presidência da República e de governo do Estado. Banha, começar com você. É verdade, Boturão, nós precisamos ter aí essa questão da euforia, da Copa do Mundo e até do pessimismo, né? Acho que não existe um país no mundo que não queria ter uma competição tão importante como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, e até existe tamanho o lobby mundial para que isso aconteça, e a gente sabe o quanto é difícil você trazer uma competição de elevado nível internacional. Se criticou, se houve abusos, teve gastos aí que a gente nunca, jamais viu, os números estampados nos jornais de toda a cidade, de todo o país, mas a gente vê o legado que deixa uma Copa do Mundo no comércio. O comércio faturou. Dados importantes e recentes da própria FIFA, da ONU, dos conselhos mundiais, e que aplicados aqui, que não ia estar, que o estádio estava caindo, que o outro. Nós deixamos aí 12 equipamentos prontos, de primeiro mundo, e logicamente, o que você bem disse,
A seleção brasileira não fez a sua parte, não fez o papel, mas o povo brasileiro fez, acolheu a todos de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer lugar do mundo, com um sorriso no rosto, com aquela fidalguia, com a cortesia, com a hospitalidade do brasileiro. Então, foi uma Copa do Mundo diferente. Foi uma Copa do Mundo onde teve essa alegria, essa comunhão, porque o esporte serve para quê? Para trazer esse congraçamento entre os povos, e nós vimos isso. Os problemas políticos, a gente não pode misturar a parte política, se eu gosto da Dilma, se eu gosto do Aécio, se eu gosto do Michel, se eu gosto do Eduardo Campos, se eu vou... Não pode se misturar nesse quesito. Agora, a gente tem que analisar, sim. Eu venho daquela escola do nosso querido saudoso Oswaldo Justo. Eu acho que foi a frase mais correta, Manuel Rogério, que ele deixou de legado para nós numa eleição. Decidir é comparar. Comparar é decidir. Então o senhor e a senhora que vá agora, nos próximos 3, 4 meses, analise o seu candidato, seja ele a deputado, senador, presidente da república, governador, para federal, para estadual. Veja o cidadão, qual é o passado desse moço ou dessa moça, qual é a história que tem com relação à sua atividade política, ou se não tem, se faz parte da ficha limpa, se o cidadão tem relações espúrias, se ele está amando de quem, se ele está voltado ao interesse público. Então você precisa analisar. Não a troca, eu vou votar no fulano, porque fulano vai me arrumar um emprego, eu vou votar em ciclano, porque ciclano é do meu partido e lá dentro. Não. Nós temos que pensar num país, o que esses governos, seja do Estado, seja federal, vão nos proporcionar nos próximos 20 anos. Ou seja, não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós tenhamos uma economia pujante, que tenhamos qualidade de vida, que mantenhamos aí a posição de 6ª economia mundial. Agora, não podemos retroceder. Não podemos ter, eu vou dar um exemplo aqui, a saúde. Saúde é um quesito básico para analisar qualquer governo. Saúde e educação. Vou deixar aqui do lado, eu não vou discutir nem segurança, que eu já estou cansado de falar de segurança pública. Agora, a saúde, se a gente tem aqui em Santos, eu não vou correr da minha raia. Se em Santos, os hospitais particulares têm dívidas de grande monta com o município, tem dívidas com o ISS, com tudo que você imagina, eu vi nos jornais dessa semana que a Santa Casa não pagava 8 meses os seus médicos, tem uma dívida de 130 milhões. Para a Santa Casa isso não é nada, doutor Manuel Rogério. Porque a Santa Casa tem 29 municípios. Só o Ana Costa deve para o município de Santos 140 milhões. Então, se o particular que atende só no convênio, no dinheiro, deve 140, a Santa Casa que atende todo mundo pelo sistema SUS, quando recebe atrasado, tem uma dívida de 130, eu quero saber, sim, se tem proposta desses candidatos, ou do governo do Estado ou do governo federal, para reforçar a saúde, porque a Santa Casa e o Guilherme Álvaro não aguentam mais, não só o descaso do governo federal, como o descaso do governo do Estado. Manuel Rogério, se quiser fazer uma avaliação final aí dessa questão Copa do Mundo, aí já entra nas prioridades aí. Quero reiterar a participação do povo brasileiro, que se superou, mostrou realmente que é um povo cordial, que é um povo que sabe recepcionar, que é um povo hospitaleiro. Principalmente na nossa região aqui, especialmente a cidade de Santos, que abrigou 2 seleções e se mostrou muito carinhosa com aquelas seleções que vieram aqui para disputar a Copa do Mundo. Agora, a Copa do Mundo à parte, entramos num período eleitoral que, por sinal, um curto período eleitoral, em 3 meses, todos os eleitores vão ter que conhecer o seu candidato e escolher. Eu vejo que o problema que a seleção brasileira teve na Copa do Mundo, nós vamos ter com candidatos. Não há matéria-prima. Eu não vejo nesse elenco de candidatos que existe, alguém que possa fazer alguma mudança, alguém que possa inovar e realmente trazer uma esperança nova para a gente. Salvo no governo do Estado, que eu não vou citar nome aqui, eu acho que esse governo atual necessita de uma mudança,
não é só eu que estou falando aqui, eu costumo falar o que eu sinto, mas é o que o povo sente na rua. Nós estamos com escassez de água, nós estamos com escassez de recurso, porque em 20 anos de governo não houve investimento nessa área. Nós temos escassez na área da saúde, porque em 20 anos de governo não houve investimento nessa área. Nós estamos com problema de segurança, em 20 anos de governo não houve investimento nessa área. Ou seja, não houve um planejamento de quando se iniciou esse governo, que é sucessivamente do mesmo partido, e agora está aí a possibilidade de mudança. Fora isso, Boturão, para os parlamentares, seja estadual, seja federal, eu não vejo aqui na nossa cidade também candidatos à altura do que o povo merece. Me desculpe aqueles que se candidataram, porque eu estou vendo que não há uma inovação, não há uma proposta nova. São políticos que pulam da área que saem do executivo, vão ao legislativo para depois voltar ao executivo, então não tem uma linha de trabalho específica. Se é parlamentar, o meu perfil é de parlamentar, então eu vou trabalhar como parlamentar, vou trazer leis que venham a trazer benefícios para a população e vou fiscalizar o executivo. Se o meu perfil é executivo, eu vou atuar no executivo. Se agora não é meu momento, porque eu já cumpri o meu mandato, eu vou esperar voltar a ser meu momento, ou vou colaborar de outra forma no executivo. Esse é o recado que eu tenho para deixar aí. Vamos aproveitar para fazer o nosso primeiro intervalo, a gente volta em instantes com o painel regional. É rápido. Vou continuar falando de política, né? Prioridades e tal. Tu gosta, né? Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional, né? Com prazer conversando com o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, e também com o nosso Manuel Rogério, né? Advogado e comentarista habitual aqui dos nossos painel regional e painel regional debates. 3014-5281, sempre o nosso telefone, você liga para cá e participa com a gente, e vamos continuar neste início, né? A Copa do Mundo, evidentemente que ofusca aí quase tudo, né? Toma quase todo o tempo da mídia, né? E as coisas ficam meio despercebidas. Aconteceram todas as convenções, os candidatos já estão definidos aí, como disse o Banha, como o Rogério também falou no bloco passado, você pode ir devagarinho aí, né? Vendo quem é quem, o que já fez, o que não fez, essa coisa toda. E eu continuo aqui cobrando aqui dos dois que estão comigo hoje as prioridades para o que deve ser debatido, especialmente em relação a Santos e a região metropolitana, não é? No que diz respeito às campanhas de governador de estado, especialmente, e de presidente da República. Bom, você falou da área da saúde no bloco anterior, não é? Você continua nessa tecla, muda aí para uma outra área que você julga importante também? Enfim. Não, eu vou deixar esse gancho e vou retomar essa discussão da questão política. A gente está falando a nível de governo, a nível de executivo. Porque para nós, da região da Baixada, da região metropolitana, da Baixada Santista, Vale do Ribeira, nossos irmãozinhos, nós estamos falando aqui de 29 cidades que compõem essa região, nós não podemos ser o primo pobre dessa história, o patinho feio da história, como vem seguir anos e anos, passam anos, entram mais anos e fica só na promessa, na expectativa de que vai criar um túnel, que vai passar o VLT, que vai ter uma série de obras importantes. E entre o governo federal e o governo de estado, eu estou me colocando, não estou falando nome de candidato A, B, C, mas a cidade de Santos e região, ela tem que deixar de ser passagem de servidão de riqueza. Porque só passa a riqueza por aqui, não deixa absolutamente nada, até os empregos aqui são disputados palmo a palmo. Nós tivemos aí a classe dos despachantes caíram assustadoramente no seu trabalho, a classe dos estivadores, os conferentes. Nós vivemos no maior porto da América Latina. Os problemas contratuais foram elaborados por estudos equivocados pelo governo federal com relação aos granéis, aos grãos da ponta da praia, ao adubo, que nós batemos e rebatemos sempre aqui nesse programa com relação à cassação do plano diretor físico, da uso-ocupação do solo, que deixou todo mundo num clima de insegurança de quem investe, de quem trabalha, e até hoje não destrinchou, está no Tribunal de Contas da União isso aí. Os caminhões que adentram a malha urbana, o trânsito que já está falido, fagelado, o trânsito de Santos, caótico,
com caminhões, ainda querem trazer mais caminhões para dentro da Rodrigues Alves. Então, há aí um divórcio de ideias do doutor Manuel Rogério entre o Estado e a União. Eles não se entendem, só se entendem numa coisa: como buscar recurso ou megaprojetos ou projetos mirabolantes de altas cifras, e onde nós precisamos, no mínimo, de uma policlínica que atenda bem, de um pronto-socorro que tenha bom atendimento, de hospitais com capacidade de atendimento à nossa população. Nós não estamos vendo isso, doutor Manuel Rogério. Então, para ter isso, precisa ter o quê? Uma bancada forte no Estado e na União, no governo federal, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Agora, 76 bateu até o último dia da inscrição, mas deve chegar uns 100 entre as 9 cidades, entre deputado estadual e federal. Será que a participação de tantos candidatos, proliferou tanto candidato, será que nós vamos fazer uma bancada que possa ter voz forte, que o governador do estado ouça e fale, não, aquela bancada é forte? Porque contra o número não há resistência, doutora. Nós temos 2 milhões de votos para ser válidos, para ser praticamente pescados aqui na região. Aí você tem um número de branco, nulo e abstenção, que vai ser, o pessoal está, e com toda razão, desacreditado na política. Aí você vai, alguns candidatos estão fazendo pré-campanha, doutor Rogério, para vereança daqui a 2 anos, para prefeito daqui a 2 anos. Eles não estão preocupados com o interesse coletivo e esse número de partidos. Então, o erro começa da inércia do Senado e do Congresso a bandeira que levantamos aqui há 10 anos atrás e termos uma eleição única de vereador a presidente da República, porque você não permitiria que estes incautos, que estas pessoas aí aproveitadoras de plantão fossem disputar, porque não perde nada. Nós temos aí candidatos que vão sair a senador, mas ele, se não entrar senador, ele fica em deputado federal, ele continua como deputado. O cidadão vai sair candidato a vice-governador, o outro vai sair candidato a deputado federal, mas troca só de sigla. Hoje é estadual, vai passar federal, mas se ele também não ganhar, ele já está no governo de outro. Virou um conluio de pessoas que vivem diuturnamente das tetas do erário público. Você pega a ficha de trabalho destas pessoas, tem carteira de trabalho que está em branco, sem profissão definida. O cidadão só foi cargo eleito, cargo de... O eleito, se for eleito, ainda é bom, mas muitos são cargos de livre provimento, nomeados de interesse de Beltrano, Ciclano, da sigla A, B, C, e que agora, e muitos desses que estão aí, falavam, eu não tenho perfil para legislar. Doutor Rogério, eu não tenho esse perfil de legislador, não tenho paciência para ser um vereador, para ser um deputado, e hoje vai às ruas pedir voto para ser o nosso representante no governo federal, no Congresso Nacional. Então, o que era ruim ontem, hoje já não é mais. E o que era bom se tornou pior, porque agora o cidadão está sem mandato, precisa de mandato. E essa disputa, essa pulverização de votos, acaba prejudicando a feitura de uma bancada forte, não só na Assembleia Legislativa, como no Congresso Nacional. E aí, mais uma vez, onde passa um boi, passa uma boiada, não teremos aí atenção devida do governo do Estado, isso aí já é comum. O que se gasta na saúde, na educação e na segurança na Baixada não é o mesmo que se gasta em Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas. Lá, parece que a vida do cidadão de Ribeirão Preto, São José dos Campos, de Campinas, vale mais do que do cidadão comum aqui da Baixada e da região. Então, já precisa ter um equilíbrio. O povo tem que estar à busca, no seu anseio de mudança, e nós precisamos não ter só o maior porto da América Latina, mas precisamos ter qualidade de vida, respeito ao cidadão da Baixada, saúde, educação e, principalmente, quem tenha a coragem de planejar um Estado, um país, para os próximos 20 anos,
e não ficar apagando incêndio ou gastando o dinheiro de uma forma vil, de uma forma terrível, porque é o que a gente tem visto de desperdício, de falta de planejamento, não só no governo federal, como do Estado, nunca vi na história política desse país. Olha, o Rogério concorda com a tese do Banha, de uma eleição única? Aí teria que ter, na verdade, uma reforma política para isso. Eu sei, acompanho muito bem o vereador Banha há tempo, sei que é uma das bandeiras que ele tem, que é essa questão de eleição única. Inclusive, até eu peço permissão aqui para fazer uma correção, sei que o nosso telespectador é atento, quando o Banha quis dizer que se ele não foi eleito, ele continua no mandato, é que sempre foi uma tese que ele defendeu de ser a eleição para prefeito, governador, deputado estadual, tudo de uma vez só. Por quê? Se ele é deputado federal, se candidata a prefeito, quando a eleição é para prefeito, e se ele não ganha para prefeito, ele retorna ao cargo, de deputado federal. Como agora, vereadores que estão se candidatando, se não conseguir o pleito de ir a deputado estadual ou federal, ele retorna à vereança. Então, sempre foi essa bandeira de ter uma eleição única. Isso seria uma economia muito grande para o Brasil. Se você acompanhar as revistas semanais, os jornais, muito dinheiro será gasto nessa eleição, só pelo que os presidenciáveis protocolaram no Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, de gasto com campanha, são quantias assim astronômicas que fogem à realidade do Brasil. Você fugiria dessa mesmice, né, doutor? Você oxigenaria esses postos todos, porque o cidadão não vai jogar nas três. Ele não vai ser vereador, nem deputado estadual, nem senador. Ele vai escolher uma e vai sair. Aí você vai ter uma condição de oxigenar, porque essa maior do povo, pelo povo, para o povo, já ficou distante. Então se elitizou, quem está com o mandato sai na frente, e aquele que a reeleição já se mostrou perniciosa. Porque o cidadão, quando ganha o primeiro mandato, quando vem a reeleição, ele vai para o segundo mandato, nos 2 últimos anos é piloto automático. A gente tem visto isso, não só no Estado, no município, mas também na União. Acho que teria que ter uma eleição única, um mandato de 5 anos ou de 6 anos, que o cidadão faça, olha, você vai começar e vai terminar. Acaba com a reeleição e dá uma eleição única. Barateria custo, oxigenaria os nomes que a gente sempre vê por aí, porque há 20 anos você vai no Senado, são os mesmos nomes, o homem só sai de lá se morrer. Então isso seria bom até para a democracia, não seria, doutor? Nesse aspecto, essa questão da reeleição, muito se discutiu isso no Brasil. Ela, há um tempo da nossa história, ela foi proibida, não havia possibilidade de reeleição. Aí houve aquela famosa emenda que teve denúncias de compra de voto, e ela passou ao mandato de 5 anos para tampar e ter a possibilidade de reeleição. E de assim por diante foi tendo eleições. No último mandato do ex-presidente Lula, ventilou-se a possibilidade dele mexer novamente na Constituição para que ele pudesse reeleger por mais um mandato. Enfim, isso não foi feito, e agora nós temos a possibilidade de uma reeleição, e depois a pessoa tem que ficar um período fora do mandato para poder se candidatar de novo. Essa questão da reeleição ou não é muito factual. Às vezes, em determinado momento do país, o país pode clamar por aquele que está fazendo um bom governo, dê continuidade naquele governo. Por outro lado, como a gente, de uns tempos para cá, a gente não tem visto reiteradamente bons governos, então a gente fica pensando que essa tese que o Banha falou, de oxigenar, trazer novas ideias, porque as reeleições neste momento para o Brasil não têm se mostrado frutíferas, elas têm se mostrado infrutíferas. Vamos para mais um break, a gente volta rapidinho aqui para continuar conversando com o Banha e com o Manuel Rogério também, em instantes. Muito bem, a gente está voltando, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, aqui com o vereador Banha, do PMDB aqui da cidade de Santos, e o nosso
Manuel Rogério, nosso comentarista habitual aqui do painel regional, do painel debates também. Nós estamos traçando aí, né, o que deve ser discutido, o que deve ser debatido, as prioridades aqui para a cidade, para a região. A Banha sempre cita aqui, e o Rogério também, da importância do nosso porto. Nós temos essa queda de braço aí interminável com a Secretaria Especial de Portos, né, que aí, essa coisa não está resolvida ainda, né, vereador? Essa coisa de terminais aqui na ponta da praia, terminais fertilizantes lá para o lado de Outeirinhos, enfim, essa nova divisão aí dos terminais aqui continua preocupando a cidade, continua preocupando a Câmara, continua preocupando o vereador, o prefeito também envolvido nessa questão toda, enfim, né? Acho que é outro assunto que precisava ser discutido, debatido pelos candidatos ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa também, né? É pena que a gente não tem esse tipo de discussão, esse tipo de debates, né? Eles entram na televisão em 10, 20 segundos, 30 segundos, falam lá o número e tal, indicam quem é o presidente, quem é o governador e acabou, vai embora. Olha, não vamos citar nem dos estudos e dessas mudanças que o governo federal fala no Porto de Santos, mas também a falta de compromisso, a falta de competência, porque nós já estamos aí quase que 2 décadas com aqueles armazéns do 1 ao 12, do 1 ao 10 ali praticamente, do 1 ao 8, escombros, tráfico de entorpecente, produto de roubo, qualquer hora cai um armazém daquele, nós não temos nada ali, tivemos lá um acordo, um decreto do governo federal com a intenção de ali fazer o Alegra Centro, porque tinha que passar um mergulhão, e não passou nada. Passou muita discórdia, falta de sintonia, pouca vontade, não só do município que quando quer vai buscar, não é mesmo, doutor? O município tem que estar lá. Porque o político que não serve para pedir, ele não pode trabalhar na política. Ele tem que bater na porta do presidente da República, ele tem que bater na porta do vice-presidente, ele tem que bater na porta do ministro e até chegar, como foi feito a esse PAC da mobilidade. Teve a habilidade do deputado Beto Mansur em reunir todos aqueles prefeitos? Teve. Mas se não fosse a força, naquele instante, do presidente da República em exercício, nós não tínhamos absolutamente nada. E tinha estrada para correr. Então é isso que a gente cobra aqui, não só do deputado federal, do deputado estadual, do prefeito, do governador, de todos que estão envolvidos no mundo político, é sair das suas cadeiras e buscar soluções, bater a porta do governo federal, porque esse dinheiro não tem carimbo. Dinheiro é do povo, é do interesse público. Não quero saber se é o PT que está administrando, se é o PSDB, se é o PMDB. Nós temos que trazer recurso para a nossa região e não ficar esquecidos, não só no governo estadual, federal e principalmente no âmbito municipal. Estamos aí com a Legião, que é do 1 ao 8, há 20 anos não sai nada naquela região. Silvio do Rio Branco diz assim: Banha, é um absurdo uma cidade ficar sem coleta de lixo por vários dias devido à greve feita em Praia Grande e São Vicente e o prefeito não fazer nada, não é? E aqui é um dia sim e um dia não. Deveria ser diariamente? Pergunta ele, né? Ele está se referindo à cidade de São Vicente, né, que passou aí um problema sério com a coleta de lixo. Aqui em Santos a gente aqui é diariamente, claro. Coleta de lixo, varrição de rua e tal, e até recentemente nós tivemos um encontro, eu e o Manuel Rogério, com o prefeito de Campos de Jordão, e para nossa surpresa tinha lá uma empresa que faz serviço na região, fazendo serviço de coleta de lixo em Campos de Jordão. Cidade limpa, cidade que tem lá toda uma estrutura e recebe, parece que triplica, quadriplica o número de pessoas lá, e a cidade está impecável. Agora, com relação ao que acontece, porque há dissídio coletivo, há uma tratativa com relação ao Tribunal Regional do Trabalho, houve recurso das partes, não só do empregador, mas também do empregado. Parece que Santos foi a única cidade que não teve problema com relação ao dissídio, mas algumas outras cidades recorreram e acontece isso aí. Tem que fazer o serviço, tem aquela garantia, o doutor pode explicar com mais propriedade com relação à garantia mínima do que tem que ter lá de pessoas fazendo a coleta do lixo, mas logicamente o contrato tem que ser cumprido dentro daquele estado de greve e também
se houve o julgamento da greve e qual é a decisão, se tem recurso, se cabe recurso. Então, muitas vezes, não é da vontade do prefeito. Ninguém quer uma coleta de lixo na sua cidade, porque é o serviço mais importante de uma cidade. É a coleta de lixo, porque os nossos lixeiros, os nossos garis são os primeiros sanitaristas. Estes, imagine, a gente ficar sem lixo, sem o coletor de lixo, sem a polícia militar e sem a Santa Casa. Seria um caos estampado aí em todas as cidades. Rogério, completo aqui. A greve é um instrumento que o trabalhador tem de fazer valer a sua força naquele momento do dissídio, e passado aquele momento ele vai ter que esperar mais um ano para poder fazer legalmente a discussão da sua base salarial. Então é legítima, é constitucional e, infelizmente, apesar do serviço público ser um serviço que tem que dar continuidade, nós estamos sujeitos a isso. Uriel Vilas Boas diz assim: Banha, nós temos condição de, na Baixada, eleger uma bancada de estaduais e federais de alto nível e também de uma quantidade maior? Acho que temos, né? Eu não estou com esse otimismo todo, não. Até porque, se a gente vê o recurso que é dado para a nossa região, se nós analisarmos as nossas bancadas hoje, federal e estadual, que nós outrora tivemos 7 e 5, cada dia mais, caindo mais. Para você atingir voto em determinadas legendas, precisa ter de 140 mil, 100 mil, 80 mil votos. E voto não dá em árvore. Voto tem custo, tem todo um processo. Imagine 100 pessoas disputando votos nas 9 cidades. Que nessas últimas eleições, Banha, a Baixada elegeu só funcionários do governo, que não trouxe benefício para a Baixada. Foi sim servir a um governo. Deputado federal que foi servir ao governo, deixou o cargo de deputado para ser secretário. Deputados que deixaram o cargo de secretários também, de ser deputado estadual para ser secretário estadual. Ou seja, o governo do estado arregimentou esses deputados para trabalharem para ele. Aí não serviu a nossa população, enfim, não serviu para os nossos interesses. Casos até inéditos que levaram aí para o governo 5, teve o 5º suplente, assumiu no governo, no Congresso Nacional de Deputado Federal. Foi o atual prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Então você vê que às vezes o cidadão, isso na minha opinião é enganar o povo. Se eu saio candidato a vereador, eu vou cumprir meu mandato, cabo a rabo. Mas o que eu tenho visto aí, na Baixada Santista, tem muitos candidatos, até pessoas bem intencionadas, mas o poderio ofensivo de algumas legendas e principalmente competindo com grandes metrópoles como Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos, vai ser muito pouco a nossa representatividade. Eu acredito, os nomes que a gente tem visto aí estão muito aquém da nossa necessidade e, logicamente, a insatisfação popular com relação ao próximo pleito. Porque se o povo pensa, se não vai me trazer benefício nenhum, então também não vou dar meu voto. É verdade. E não faz diferença. O que ele sente é que não faz diferença. Que aquele que representa a Baixada, que vai ao Parlamento Estadual Federal, deixa o Parlamento Estadual Federal para servir quem? A servir um governo. Mas há um erro muito grande nessa avaliação, porque quando há insatisfação, favorece a quem? A quem tem um curral eleitoral muito grande, a quem tem um poder de dinheiro, poder de fogo. Eu acho que tem que ter uma reforma política desse jeito que está. Então, do jeito que está, bagunçou tudo. Isso aqui, hoje, vai favorecer, a política se elitizou de uma certa maneira, que vai ter que ter soldado, bastante voto, bastante recurso, porque senão não vai eleger. E uma região como Santos, tem uma bancada ínfima na Assembleia ou no Congresso, nós vamos padecer aí mais 4 anos. Nós vamos continuar acompanhando aqui no Painel Regional, no Painel Regional Debates também, né? Toda essa campanha eleitoral que vem pela frente e que vai se encerrar no dia 5 de outubro com eleições gerais, né? Você só não vai votar para vereador e para
prefeito. Bom, obrigado pela presença, até a semana, viu? Valeu. Obrigado a você, Boturão, obrigado, Manuel Rogério, obrigado aos telespectadores do Painel Regional. Valeu, Manuel Rogério, obrigado, hein? Eu que agradeço, uma boa noite a todos. A você que nos acompanha, obrigado, uma boa noite, né? O Painel Regional volta amanhã sempre às 10 da noite, na sequência do JB, e a gente tem um primeiro encontro, 1h30 da tarde, no Painel Debates. Tchau. Só faltou falar o PSDB, cara. Do prefeito.